paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor porque Ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu, afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotai vossos adversários. Desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha. Solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança. Desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro de vosso hálito, o mar os sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade? Terrível por vossos feitos dignos de louvor, e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo que libertaste, e com vosso poder os guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles terror e angústia. O poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor, até que tivesse passado o povo que adquiristes para vós. Conduzi-lo-eis e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparaste para a vossa habitação, Senhor. No santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto o leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: Cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara que deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos teus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Livro do Êxodo, capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim,
situado entre Eli e o Sinai. Era o 15º dia do 2º mês, após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Pô-lo-ei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No 6º dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolheram cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes, e amanhã pela manhã pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferis contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmuraste, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize a toda a assembleia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Disse-lhe esta tarde: Antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do Oriente e cobriram o acampamento. E no dia seguinte pela manhã havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés disse-lhe: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis o que vos ordena o Senhor: Ajunte cada um quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhe: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. No 6º dia recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhe disse: É isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o, e o que tendes a cozer em água, cozei-o, e o que sobrar, ponde de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se achavam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. No 7º dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vos recusarei a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se a sementes de coentro, era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse:
Eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná, e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram, à 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça, e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Então ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faça injustiça. Não contratastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar-te a este último tanto quanto a ti. Ou não é-me permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe: De fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabei que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Salmo do dia, Salmo 17, dos versículos 1 ao 7. Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio. Meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei para o meu Deus.
Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. Porventura não clama sabedoria, a inteligência não eleva sua voz? No cume das montanhas posta-se ela, e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas, nas proximidades da cidade. É a voz, ó homens, que eu apelo. Minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. Prestai atenção, pois coisas magníficas vos anuncio. De meus lábios só sairá retidão. Porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas. Nelas nada há de falso nem de tortuoso. São claras para os que as entendem e retas para os que chegou à ciência. Recebei a instrução e não o dinheiro. Preferi a ciência ao fino ouro, pois a sabedoria vale mais que as pérolas, e joia alguma a pode igualar. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.